Fala pessoal, aqui é o André do canal AL Gups e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês que são iniciantes no hobby do aquarismo e querem montar seu primeiro aquário. Então hoje eu vou trazer tudo explicado aqui para você, o que você precisa, quais são os melhores, quais são os melhores filtros, plantas, peixes e vou facilitar muito sua vida para que você tenha o menor trabalho possível na hora de montar, possa gastar o mínimo e você não perca muito tempo do seu dia aí cuidando dos seus peixes. Então, se gostar do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando o conteúdo. Bom, e a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de um aquário é sobre a quantidade de litros para a quantidade de peixes que vão ter nele. E bom, o que eu recomendo para vocês aí, se você é um iniciante, você deve seguir esse padrão que é 1 peixe por litro, que é adequado aí a uma média das espécies de peixe. Então, você seguindo ela, seu aquário não vai estar super lotado. Então, bom, seguindo esse padrão, a gente vai falar agora sobre o tamanho dos aquários. Existem diversos tamanhos, aquários pequenos, maiores, depende dos peixes que você vai manter nele. E eu recomendo para você começar um aquário de 15 litros, mais ou menos igual a esse que eu tô aqui, 15 a 20 litros. É um aquário de um tamanho ideal que você pode ter uma variedade grande de peixes e fácil de manusear, de cuidar e etc. Então, bom, esse aquário aqui meu tem 15 litros. E a primeira coisa que vocês podem reparar de diferente é que eu não uso aqueles filtros convencionais, aquelas bombas que você prende na lateral do aquário e coloca ali que fica aquela cachoeirinha de água. Por quê? O meu intuito aqui é na criação de peixes, então aquela bomba ela suga a água do aquário e pode acabar sugando os filhotes, como você pode ver aqui tem vários filhotes no meu aquário e aquele tipo de bomba acaba sugando esses filhotes. Então o que eu recomendo para você, se você vai ter peixes pequenos e não quer deixar seu aquário às vezes muito movimentado, com uma corrente muito grande, eu recomendo o filtro de esponja, igual nesse daqui. E esse filtro é bem baratinho, esse daqui você pode achar em torno de 15, 20 reais. O que é mais caro mesmo que você precisa comprar para você manter ele é o compressor, você precisa de um compressor de ar, mas um compressor consegue fazer funcionar 2 a 3 filtros iguais a esse. Então é bem tranquilo aí, você vai estar gastando uma média de 60 reais para comprar os dois. Mas é um filtro que vale muito a pena, ele filtra bem a água, ele cria uma biologia dentro desse filtro aqui, então ele mantém aí os nutrientes e bactérias boas para o aquário. Então se você está começando e quer dar uma diversificada, recomendo que você compre filtro de esponja, tá? Você pode achar no Mercado Livre ou até mesmo nos pet shops aí da sua cidade. Bom, agora que a gente já falou do filtro, vamos falar sobre uma outra parte importante, que é o cascalho e as plantas. Porque o que a gente vê, muitas vezes quando a gente vai comprar um aquário, os vendedores eles querem que a gente compre decorações, cascalho, plantas de plástico e etc. E essas coisas são bem caras e só vai tirar o nosso dinheiro e não são coisas positivas para os peixes, tá? Então, o que eu recomendo para você, se você vai montar seu primeiro aquário, você não precisa necessariamente ter um cascalho, como vocês podem ver aqui no meu aquário não tem. Tá? Você não precisa... o cascalho às vezes ele pode servir para mudar o pH e etc, mas é mais por decoração, cara. E se você quer ter menos trabalho, você quer ter um aquário mais fácil de cuidar, não compra cascalho, não precisa, tá? É algo desnecessário. E agora sobre as plantas, eu recomendo para vocês que tenham plantas de verdade. Essas plantas de plástico não estão com nada também, essas decorações. Isso daí só vai gastar seu dinheiro, dá trabalho e não traz benefício nenhum aos peixes, a não ser o visual. Se você quer montar um aquário mais bonito, aí sim você pode colocar cascalho e decorações. Mas no meu caso, eu estou buscando aqui o mais fácil de cuidar. Então, eu não tenho cascalho nos meus aquários. E aí como funciona, Você fala, como que eu vou ter plantas de verdade, igual você falou, só que eu não tenho cascalho, areia no fundo para eu plantar elas. Bom, como que eu faço aqui no meu? Aqui eu tenho uma espécie de musgo nesse aquário, nos outros eu tenho cabomba, elódia, outros tipos de planta também, mas aqui eu tenho musgo. Eu prendo ele debaixo do filtro e com os próprios minerais que tem aqui na minha água, que é algo que eu já vou falar mais pra frente, eu consigo manter aí as plantas vivas tranquilamente. Eu não preciso que elas sejam plantadas para elas sobreviverem. E as plantas trazem muitos benefícios, porque elas deixam a água mais oxigenada, servem de abrigo para os peixes também, como vocês podem ver, tem vários filhotes ali que se escondem nas plantas. E fora que uma planta de verdade ela cresce, vai deixando o seu aquário muito mais bonito. Então, recomendo para vocês planta de verdade e se não quer ter trabalho, não compra cascalho. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a iluminação do aquário.
A luz é importante para os peixes e para as plantas, principalmente, mas se você estiver num local aí que tem uma certa iluminação, não que o sol bata direto no aquário, porque o sol bater direto no aquário vai deixar a água verde, porque vai proliferar aí algumas bactérias que são boas para os peixes, mas vai deixar a água totalmente turva. E o outro motivo é que se seu aquário for pequeno e ele pegar sol um tempo do dia assim relevante, o sol vai esquentar muito a sua água e isso vai atrapalhar muito, porque entre o dia e a noite você vai ter uma variação muito grande de temperatura e isso pode deixar seus peixes doentes. Então eu recomendo para você, se você está começando, compra uma luz aí no pet shop, compra essas daqui que tem uma lâmpada embaixo, você compra uma lâmpada normal e tem essa base aí para ele direcionar toda a luz ao aquário, e você deixando aí de 8 a 10 horas por dia a luz ligada, você vai conseguir manter suas plantas e seus peixes bem saudáveis, beleza? Então essa é a dica de luz aí que eu tenho para você. Se você tem um local iluminado aí, você não necessariamente precisa comprar uma. Então vai depender aí de como é seu espaço. Bom, agora falando um pouco da questão da água. Como que você vai montar o seu aquário? Qual tipo de água você vai usar? Quais produtos? Bom, é muito simples. Primeiro de tudo, assim que você tirar a água da torneira, você já tem que colocar o desclorificante, tá? Esse Prime aqui é o melhor produto que eu conheço, porque além dele tirar o cloro da água, ele também remove os metais pesados, porque dependendo da região que você mora, a sua água pode estar contaminada aí com outras substâncias. Então eu recomendo para você, use o Prime, uma gota a cada 2 litros, e ele é muito eficiente, tá? Em 20 minutos a sua água já está pronta, né? Um condicionador de água muito bom. Bom, beleza. Agora o que a gente vai precisar fazer na nossa água? O teste de pH e GH, que na minha opinião são os mais importantes. Bom, o pH da água, você pode regular ele. Se ele estiver errado, você vai ter, aqui no teste, você vai ter uma tabela, você vai conseguir olhar para ela e ver. E aí você vai pesquisar, bom, quero ter tal espécie de peixe, quero ter um platy no meu aquário. Qual é o pH ideal para ele? Você pesquisa e aí você pode corrigir esse pH da sua água de algumas maneiras. Ou colocando um pedaço de pedra no seu aquário, um tipo de folha, cascalho, entre outros produtos também. Tem alguns produtos específicos para você baixar e aumentar o pH da sua água. Então é importante que você faça. E bom, agora falando sobre o GH, que é, cara, muito importante, eu já falei muitas vezes sobre ele aqui no meu canal. Então, se você quer entender tudo sobre o GH, volta aí um pouco, entra nos vídeos que eu estou explicando tudo passo a passo para vocês. Mas o que eu tenho basicamente a falar é, ele é extremamente necessário para que seus peixes durem e sobrevivam no aquário. Por que o iniciante compra um aquário e o peixe em 2, 3 semanas morre? Porque o GH da água está desregulado, a água não tem nutrientes, ela começa a absorver o peixe começa a perder os nutrientes para a água, tá? É muito louco isso. E a partir do momento que eu comecei a mexer com o GH da minha água, os meus peixes pararam de morrer, e hoje eles duram meses, e dependendo anos da espécie. E como eu regulo isso? Com esse produto aqui que chama Mineralize. Como a minha água não tem nenhum mineral, quando eu faço o teste na tabelinha, ele dá o mais baixo possível, eu coloco aí um pouquinho mais de meia tampa a cada 5 litros de água. Mas claro, tudo vai depender de quanto está dando o GH da sua água, mas é esse aí o produto que eu uso para mexer nessa parte da água. Bom, agora falando sobre um ponto importante, que é a alimentação. Tá? Você é um iniciante, cara, toma cuidado, porque a alimentação pode matar os seus peixes, tanto pelo lado de pouco, tanto quanto pelo lado de muito. Então, se você colocar muito alimento para os seus peixes, vai poluir a água, vai sujar, pode ter picos de amônia aí no seu aquário, que a amônia basicamente, né, quando você tem coisas mortas ou coisas se decompondo no aquário, a amônia sobe, tá? Então, por isso que você deve sempre fazer trocas parciais de água, as TPAs. E como que funciona? A cada 4 dias, 5 dias, você vai chegar no seu aquário, tirar 35, 40% da água dele e vai repor por água nova. Ah, mas eu não estou vendo sujeira no fundo, eu acho que não precisa trocar. Não, cara, independente do que você está vendo ali no olho, você precisa trocar 30, 40% da água a cada 4, 5 dias, porque isso vai fazer com que não tenha picos de amônia e a água esteja sempre na qualidade boa, mesmo possuindo um filtro de ótima qualidade no aquário. E bom, agora voltando a falar sobre a alimentação. A alimentação depende da espécie do peixe, claro, você tem que pesquisar sobre o peixe que você está comprando. Mas o que eu recomendo para vocês, 2, 3 vezes ao dia, aí no geral, já é uma quantidade que você mantém os seus peixes tranquilamente.
E qual é a quantidade? Bom, cara, vai depender da quantidade de peixe que você tem no seu aquário, mas o importante é você dando aos poucos a comida, tá? Você joga um pouquinho, vê que eles comeram tudo, joga mais um pouquinho, até o momento que você vai ver que eles vão perdendo o interesse. Lógico, você não vai colocar quantidades absurdas, porque os peixes ele também não tem noção, eles vão comendo até não aguentar mais. Mas, cara, não exagera, porque isso parece que, eu não estou alimentando direito meus peixes. Não, se você alimentar demais, você vai estar poluindo a água. E sobre a questão das marcas da ração, aqui nos meus guppies eu já usei várias rações. Hoje em dia eu estou usando essa daqui, a Premium Flakes, né? Já usei da Colors, já usei a Tetramin. Uso também essa da Poitara Carnívoros de Fundo para complementar nas proteínas dos peixes. Mas isso é mais específico aqui porque eu crio guppies, então, cara, você compra aí uma ração na loja mesmo, você pode ver qual que é a mais adequada ao tipo de peixe que você está comprando. E na hora de você jogar o farelinho, os flocos, você dá uma esfarelada para fazer os seus peixes poderem comer eles mais fáceis. Então, bom, agora que a gente já falou sobre o filtro, sobre as plantas, tamanho do aquário, a água, a iluminação e a alimentação, você fala, tem mais alguma coisa? Não, cara, em geral, basicamente é isso, que você precisa tomar esses cuidados. E você sempre observar seus peixes, né? Às vezes você percebe que seu peixe está mais no fundo, ele está nadando de forma diferente, está com algumas bolinhas brancas no corpo, isso pode indicar doenças. Então é sempre importante que você observe seus peixes, tá? Isso parece que não, mas é uma grande dica, os seus peixes demonstram o que eles estão precisando. Então, cara, é isso, porque é um hobby maravilhoso, com certeza eu recomendo que todos tenham um aquário aí na casa de vocês, faz bem até para a saúde mental, você ocupa um tempo aí do seu dia e, cara, os peixes são maravilhosos, você vai pegando gosto e depois não tem mais volta. Então, se você tiver qualquer dúvida aí, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou, beleza? Então, obrigado aí para quem assistiu e até o próximo vídeo.